Boa tarde, boa tarde. Agradeço você que está em mais um vídeo da Rivitex, nosso canal no YouTube. E gostaria de pedir o favor de se inscreverem, colocarem o like para poder alcançar os 100 inscritos e assim personalizar esse canal para vocês. Essa nossa apresentação de hoje é sobre o Core Yarn e seus cuidados no filatório de anel. Para isso, vamos ter duas visitas, né, dois participantes da Breaker, o senhor Fritz Moser e a senhora Brigitte Moser, para acompanhar os detalhes nessa apresentação e nesse webinar que está gravado para vocês. Eu espero que vocês comentem, gostaram, não gostaram, e se inscrevam no nosso canal para mais vídeos. Qual que é o próximo vídeo que devemos fazer? Aqui com o Fritz, e depois vem a Brigitte. Eu queria falar boas-vindas para a FAERJ e a Santista. Ok? Pode falar em português, FAERJ. Então eu sou Marfael, eu trabalho na The Lycra Company, né? Então eu trabalho com o produto Lycra. Ótimo. Para poder nos ajudar na parte química do Lycra, na parte de estiragem do Lycra. Exato. É muito mais também para a gente ver como a gente pode colaborar se for, né, se for o caso aí, mas eu quero aprender aí com o Fritz, com a Brigitte, muito mais do que outra coisa. Então eu quero poder ver o que eu consigo aprender e se precisar de alguma coisa, estou aqui disponível, tá? Por favor. Legal, legal. A nossa parte é exatamente mais voltada ao anel viajante, onde ele influencia, né, nesse resultado do Core Yarn de qualidade, ok? Desculpa, seu nome mesmo? Qual que é? Josimar Faé. Josimar Faé, legal. Isso, tá bom? Da Lycra, ok. Isso. Lycra do Brasil, né? Eu trabalho no Brasil, né? A Lycra Mas global, trabalha na fábrica aqui? Tem sim. fábrica, não tem? Tem Paulínia. Paulínia, isso. Eu lembro quando a Dupont fez essa fábrica, a fábrica Isso. 100% automatizada. Isso. É essa mesma que depois passou para a Invista e agora The Lycra Company. Legal, legal. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Brigitte, Ja, vielleicht kannst du dich vorstellen? das muss ich ja schon fast nicht mehr. Fritz hat das ja schon gemacht. I'm also working for Brecker a little bit longer than my husband. I'm here since nearly 10 years at Brecker. I'm in charge for product application, and R&D means new developments I'm looking for and problems at the customers I'm looking for. Normally, before, maybe it's also interesting for some of you, was working for Rotocraft for 7 years, so I know very well the compact system from Rotocraft, but all others same, I also know. At the moment, I'm in charge for China and Vietnam. China, I'm traveling normally 5 to 6 times a year. This year, nothing. I was only one time in Vietnam, but then it was the shutdown, and since this time we are not traveling. I'm also in charge for South America, so for your country, but till now I was not traveling for Brecker to South America. Maybe I will come in the future. In April for the Febratex. My husband will go there. So maybe I'm coming. But one can come as reader, another as breaker. Oh, that looks nice, yes. Because there are two booths, one for reader and other Rivitex, then one can come to each
Both. Yes, we have to look, because when we can start again, then first I have to go to China for sure. Because they are all waiting. Since more than 1 year I was not there, or nearly 1 year. I was there beginning of December last year. And yes, they are really waiting for the next trip. But yes, I have to look what is possible and what's not possible. Sure. We all have to. Yes, you see, in some countries you can travel, and some countries are not possible. Preparada para a gente passar, mas é mais um guia do que algo realmente fixo, né? Por isso eu montei mais como uma reunião do que como um webinar, né? Porque tem a opção de webinar que fica um pouquinho mais engessado, e essa opção já é uma opção mais de reunião, né? Deixa eu voltar aqui. Até vocês devem ter observado na propaganda, eu fiz o desenho aqui é do Corian com o Lycra aparecendo, né? Para chamar um pouquinho mais a atenção. O Fritz, a Brigitte já se apresentaram. Faltou a minha apresentação. Eu sou engenheiro químico, formado em químico, com pós-graduação na parte têxtil. E hoje estou 13 anos aí na área têxtil, trabalhando com diversos produtos e soluções para a área têxtil. Na parte de hoje, a gente vai trabalhar mais na parte dos filatórios, em cima do Core Yarn, e com o nosso convidado internacional, o Fritz e a Brigitte. Os produtos da Breaker estão relacionados em anéis, viajantes de aço, viajantes de nylon, as ferramentas e os produtos para a parte de borrachas. Então, temos o nosso amigo aqui, o Core Yarn. Core Yarn, em geral, é um filamento interno que, por algumas características dele, até pelo toque final que se quer no tecido, você recobre ele com uma outra fibra. O mais comum no Brasil acaba sendo recobrir ele com algodão, exatamente por essa questão de toque e aparência. Então, no meio a gente tem um filamento contínuo e por fora essa camada, esse envolvimento da fibra cortada. No Brasil entrou também o duocore. Então, além do core yarn, que a gente vai ter o filamento contínuo no meio e o algodão por fora, no duocore você, além do elastômero, também entra com um poliéster. E os dois depois precisam ser encobertos pela fibra cortada, né? Por que vocês estão trabalhando com esse fio? Porque esse fio se desenvolveu tão forte no Brasil? Foi por uma questão de conforto e estética, né? Venho do pessoal que fez têxtil comigo na FEI. Eles tinham muitos desenvolvimentos na época já para conseguir, na parte de elasticidade, né, conseguir um fio que acompanhasse as curvas da mulher brasileira. Então, queriam realmente um jeans, né,
um Denning que realmente pudesse acompanhar as curvas e valorizar essas curvas. Depois, teve o outro desenvolvimento para entrar o poliéster, realmente para você ter um pouquinho mais de resistência nesse fio. Então, além de fazer as curvas, a intenção também era dar uma levantada nessas curvas também. Gostaram dessa explicação? Vamos ver se funciona. Aqui tem uma visão. Oi, sim. Desculpa, só, né, Pode eu falar. estava no mudo a hora que você perguntou aí sobre a explicação. Sim, a gente tem um linguajar mais técnico, mas para explicar realmente para o público é isso, né? A gente tem o uso do dual core, do dual FX, é para que o T400 ele dê estabilidade dentro do fio, dentro do tecido. É exatamente isso, para que o tecido não laceie e que mantenha suas formas por mais tempo. É exatamente isso. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Aqui na Paramount, há 10 anos atrás a gente tinha bastante coreano, né? Mas para a lã, né? A gente fez bastante tecido de lã com lycra, né? Com elastômero, principalmente lycra, né? Mas é porque a gente fazia muita produção para os Estados Unidos. Nós trabalhamos durante vários anos, 5, 6, 7 anos, né? Produzindo tecido com lã lycra, principalmente para a área feminina, né? A área masculina, depois dessa exportação acabou 2008, 2009, acabou parando um pouco, né? E acabou 2010, ela terminou. A gente tentou colocar alguma coisa na área masculina, mas eu acho que havia uma certa reticência, uma certa dificuldade, talvez, na confecção dos ternos masculinos e acabou não vencendo, né? E agora, no final do ano passado, a gente montou, então, uma máquina de novo, um filatório de novo com lycra, mas aí para tecido, para terno masculino, né? Para terno ou calça, ou paletó, etc., masculino, principalmente, né? Esse também é recoberto com lã? Não vingou muito, né? Perdão? Desculpa, esse também é recoberto com lã? Sim. Lã lycra, né? Sim. Legal. E que teve bastante um sucesso muito inicial, foi bastante receptivo o mercado. Nosso não é um mercado assim tão grande, lógico, né? Mas teve uma certa receptividade. Depois entrou a pandemia e aí estamos no banho-maria. Isso aí, né? A gente espera que depois que acabe todo esse problema, etc., de vacina e assim, o mercado voltar a uma certa normalidade, que esse produto vai ter um bom lugar no mercado, porque a parte masculina já está começando a apreciar também para ternos e calças com lã a incorporação do elastômero. Algodão com filamento de elastômero, né? No caso, a lycra está aqui com a gente. E o duocore, o elastômero poliéster com a cobertura de algodão ou lã, como no caso da Paramount. Na casa da Paramount é só o lycra no meio e a lã em volta, certo? Lã como fibra cortada, né, Gabriel? Isso, exatamente, sim. É isso aí. Legal. Vamos ver minha apresentação aqui. Perfeito. Então, eu queria mostrar aqui uma visão geral da máquina, de um desses novos filatórios.
algodão com filamento de elastômero, né? No caso, a Lycra está aqui com a gente. E o duocor, o elastômero poliéster com a cobertura de algodão ou lã, como no caso da Paramount. Na caso da Paramount é só o Lycra no meio e a lã em volta, certo? Lã como fibra cortada, né, Gabriel? Isso, exatamente, sim. É isso aí. Legal. Talvez, Gabriel, possa nos explicar ou levantar algumas das questões que são problema na produção quando se fala do elastômero no meio e a capa em volta. O problema principal de uma fiação com elastômero é garantir a colocação do elastômero exatamente no meio das fibras, no meio do fio, em toda a produção, né? Então, um filatório tem aí um filatório de 800 fusos ou mais, etc., né? E você tem que garantir que a posição do filamento ele se encontra exatamente dentro do fio, né? E com uma determinada torção, né? Sério, eu estou tentando agora fazer um fio de malharia, de fibra longa, de acrílico, né? Estou encontrando alguma dificuldade porque também, se eu der muita torção para segurar bem o filamento no meio, né? A peça me fica muito áspera, né? Eu tenho que baixar a torção e por outro lado, não pode baixar demais, porque senão a tendência fica... o Lycra fica relativamente livre para sair um pouco fora do maço de fibras fiadas na fiação, né? Então, esse é o compromisso que você tem que ter entre uma coisa e outra, né? Uma torção não muito fraca, uma torção não muito alta e manter o filamento dentro. Eu acho que para fios que são destinados a tecidos, isso aí não é tão grave, porque após fazer o tecido, lã ou poliéster lã, ou acho que algodão também, assim, você tem todo um acabamento. E um acabamento você tende a melhorar o acabamento, o toque do tecido, né? Então você pode dar uma torção maior, para segurar bem o Lycra, né? E compensar o toque do tecido no próprio acabamento que é dado após a tecelagem, né? Eu não conheço jeans, mas suponho que é a mesma coisa, né? Você pode dar uma torção mais alta e garantir o Lycra dentro do fio e amaciar depois do tecido, trabalhar com o tecido no acabamento, nas lavagens, etc., né? Para obter o toque desejado, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Bom, continuando aqui, no geral, eu levantei alguns pontos que podem dar problema, né? No caso, o elastano ausente, quando ele não está em algumas partes da largura do tecido. Danos do elastano devido à aplicação de temperatura muito alta. Quando esses elastanos saem, então ele sai da superfície do tecido. Variação de tensão no tecido, né? Quando ele não está na posição central do fio, né? E variação da largura do mesmo rolo para correr durante a tecelagem ou processamento. Aqui, na parte de anel viajante, o que a gente vai conversar seria mais em cima de não ter o excesso de calor transmitido no sistema para o Lycra. Então, essa questão de danos ao elastano que a gente vai cuidar nessa nossa apresentação. Os outros pontos podem ser consequências. Se você tiver muito calor ao elastano, você pode esticar ele a um ponto, esse ponto não está coberto corretamente e causar danos posteriores na tecelagem ou no acabamento. Tá, Gabriel? Então, aqui a gente vai focar mais na parte da aplicação
do sistema neoviajante, de calor que ele, né, no limite que a gente pode chegar para não queimar a fibra. Ok, interessante, sim. Então, a tarefa geral do sistema anel viajante é transportar esse conjunto hoje, né, de elastômero com o algodão em volta no triângulo de fiação, porque o nosso filamento ele vai entrar no último rolinho, um pouquinho antes do triângulo de fiação, para poder conseguir enrolar o fio na canilha. Então, transportar do triângulo de fiação para a canilha. O anel, nesses dois componentes agora, só anel e viajante. O anel é o componente de maior resistência ao desgaste. Geralmente tem uma troca mais difícil e é o componente mais caro dos dois. Então, o viajante, ele acaba sendo o componente de desgaste, ele que vai fazer o trabalho de frear o fio para poder entrar na canilha com qualidade. Na questão do core yarn ou dual core, a gente trabalha nessa velocidade de 26 a 28 metros por segundo do viajante. Então a gente está falando aí no máximo de 100 km por hora. O viajante tem uma troca mais fácil e é o componente mais barato dos dois, né? Por isso, a ideia é uma troca mais constante do viajante. Então, no sistema anel viajante, para se conseguir uma qualidade boa do core yarn, a gente trabalha com dois elementos fundamentais. Um, a questão da tensão do fio e outra na parte da lubrificação. Né? Como estamos trabalhando em dois sistemas de metal, anel viajante, então é necessário ter uma lubrificação boa entre esses dois. E como a gente consegue isso? Mais para frente, aí na apresentação, a gente vai dar algumas dicas da escolha do viajante. Do fio, a gente tem um balão, tem que estar bem equilibrado. Como que se pode ver isso rapidamente? Rapidamente é pela inclinação aqui com o fio que passa pelo viajante. Se estiver puxando muito intensamente para cima, é que você tem variações de tensão no sistema. A ideia é ele estar mais relaxado. Então, o ideal seria ir com o estroboscópio quando a máquina está em funcionamento e observar como está o balanço do viajante com o movimento da bancada. Se o viajante está principalmente reto, porque ele vai se movimentar um pouquinho, mas esse trabalho ele tem essas três posições com mais frequência. Né? Se a tensão estiver baixa, quer dizer que a lubrificação é pouca e aí você tem rupturas. No equilíbrio, o viajante vai dar uma certa inclinação. E esse equilíbrio ele garante as baixas rupturas e o enrolamento com qualidade na bobina, né? Quando tiver alta tensão, aí o viajante realmente vai estar deitado. E isso pode causar NEPs. Os NEPs
No filatório, a gente chama de NEPs de produção. É bem diferente dos NEPs na carda. Tá? NEPs de produção, você vai ter esses pontos onde no core yarn você arranca praticamente a cobertura e deixa só uma parte do filamento. Então, o risco no core yarn na alta tensão é maior. Então, a gente vai ter um comparativo aqui no fio singelo, né? Uma tensão estável. Você vai ter altos e baixos, mas na média vai ser estável. E uma tensão variável, que é praticamente essa alta tensão, né? Que aí você vai ter mais fibras irregulares. E isso tem diversas causas, né? Até aí, a parte de tensão. Consegui dar uma revisão, Gabriel? Sim, perfeito, Thomas. Tá ok. Vamos em frente. Lubrificação. Então, muito importante quando a gente trabalha nesse sistema anel viajante é a lubrificação. É necessário que você tenha algumas fibras, muitas delas bem pequenas, chamadas fibrilhas, né? Que fazem uma camada no viajante, no anel, para o viajante poder passar. E ter menos problema desse atrito, né? Se a lubrificação for ruim, então você tem mais atrito, mais temperatura. O seu viajante ele vai desgastar mais rápido e, consequentemente, você vai precisar de viajantes mais pesados para trabalhar. Aqui tem um exemplo legal na foto embaixo. Esse viajante ele recebeu uma temperatura tão alta que ele abriu e aí ele pula fora. Né? Ele pula fora do anel. Brigitte, willst du was Ja. dazu sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie du die Temperaturen erwähnt hast. Wenn wir eine gute Schmierung haben, dann sind wir ungefähr bei 400 Grad Celsius, die der Läufer heiß wird, warm wird, heiß wird, wenn die Schmierung zu schlecht ist, weil der Läufer nicht unbedingt passt, kriegt man Temperaturen bis maximal 800 Grad, das haben wir ja gesagt, aber ab 500 Grad wird das Material weich. Das heißt, dann haben wir Fly-Offs, dann biegt sich der Läufer auf, ohne dass er verschlissen ist, also der kann auch ganz neu sein, ohne dass er verschlissen ist, dann biegt sich der auf und fliegt weg. Also ab 500 Gramm kann man nicht mehr spinnen, dann ist die Schmierung nicht gut. Man muss also gucken, dass die Schmierung perfekt ist, dass die Läufertemperatur nicht über 400 Grad kommt. Então, a Brigitte estava explicando que a temperatura no sistema anel viajante, ela pode chegar até 800 graus. Então, é um sistema com aço com aço, né, metal com metal, que pode gerar temperaturas muito altas. O ideal é a temperatura não passar dos 400 graus. Já se fez estudos que a partir dos 500 graus você tem realmente essa figura onde o viajante amolece e pula para fora do filatório. Ok? Ja, Gabriel, sim? É uma temperatura bem alta, 500 graus, é isso? Sim, com 500 graus o viajante já começa a derreter e pular para fora do filatório, né? Mas o pessoal da Lycra pode dizer que
Com certeza, a partir dos 300 graus a gente já deve ter o amolecimento do core, né? Amolecimento do lycra. Olha, eu nunca medi, eu não tenho esse parâmetro para compartilhar, não, viu? Eu sei com relação a aumento de tensão, aumento de temperatura, tudo isso, mas eu não, também desconhecia que era uma temperatura tão alta assim, viu, Thomas? Legal. Então, é metal com metal, né? Metal com metal, atrito. Então, no caso de anel viajante, praticamente não existe uma fiação sem lubrificação. Do lado direito aqui tem uma camada, essa microcamada, né? A gente está vendo aqui uma escala de 5 microns, né? Onde tem a celulose compactada no anel. Se não tem lubrificação no anel, o que pode acontecer? Nessas temperaturas altas, um pedaço do viajante ele pode grudar no anel. Então você vai ter esse pequeno pedacinho aqui no meio da figura que gruda no anel, chamado de microsoldas. E aí quando o viajante passa de novo, né, 100 km por hora, passa de novo, ele arranca esse pedaço. Então você tinha um pedacinho aqui que é arrancado pelo viajante. O próprio viajante depositou um pedaço e na próxima volta ele arrancou o pedaço do anel. No final de vida útil do anel, ele fica com essa cara, cheia de pedaços que foram arrancados pelo próprio sistema, né? Então, a falta de lubrificação, ela também aumenta a tensão. Você tem desgaste excessivo do viajante, então você vai trocar os viajantes com mais frequência. Vão ocasionar microsoldas e desgaste excessivo do anel. Mas a solução que a Breaker tem para esses pontos é esse anel. Então, esse anel, ele tem uma cobertura extra, né? Ele tem uma cobertura sobre o anel que evita esses problemas. Então, ele evita ocorrerem, por exemplo, as microsoldas. A Breaker já tem mais de 70 milhões desses anéis vendidos no mundo, sendo um anel que todo mundo quer, os concorrentes querem fazer e ainda não conseguiram. Então, esse é o anel indicado até quando não se tem lubrificação ou menos lubrificação, como o caso de fios compactados, fios sintéticos, né, filamentos sintéticos, fibras sintéticas, fibras acrílicas. Então, esse anel mais indicado, porque nas fibras, tanto nas fibras químicas como no compactado, a camada ou a possibilidade de lubrificação é menor. Noch was dazu zu den Ringen, Brigitte? Ich habe gesagt, ist halt ein Ring, wo man auch weniger Schmierung braucht, weil er halt eine spezielle Schicht hat. Beschichtung hat. Das ist nicht nur die Beschichtung, auch die Form spielt eine Rolle. Wir haben zum Beispiel Tests machen lassen in Denkendorf im Institut für Textilfaserforschung. Und da hat sich wirklich auch herausgestellt, dass die Form von unserem Titan, vom N98, die Form ist, die am schnellsten einen Schmierfilm aufbaut und am langsamsten wieder abbaut. Also das ist natürlich auch ein Vorteil von unserem Ring. Zusätzlich natürlich die Titanbeschichtung, die kann man eigentlich nicht kaputt machen.
weil die relativ hart ist und die Läufer weicher sind. Also das spielt beides eine Rolle, damit die Titanringe so lange halten. Então tem dois pontos interessantes também nesse anel. Foram feitos testes no Instituto de Tecnologia na Alemanha com a forma dessa cobertura. Então, a cobertura do Titã, ele tem uma característica especial. Comparado com os outros anéis, ele consegue formar mais rápido essa camada de lubrificação e de uma forma mais consistente, mais regular do que os outros anéis que que entraram nesse teste. Ja, verstehst du langsam? Ja, natürlich alles. Aber jetzt kommt noch die Titanschicht. Jetzt hast du erklärt, dass es die Form ist, aber die Titanschicht, die ist natürlich auch ein Großteil davon oder der Großteil davon. Es spielt beides zusammen. Então, essa camada também tem uma cobertura maior que os concorrentes. Então, os outros anéis ainda não conseguiram chegar nessa camada, nesse tamanho de camada que eles conseguiram manter uniformemente sobre esse anel. Eu acho que é isso. Ok. Então, aqui você tem um anel único para trabalhar. Então, essa camada é uma liga de alta resistência, não forma as microsoldas, não tem deformação e é uma superfície que já permite a máquina trabalhar desde o início, num filatório novo, com uma velocidade mais alta, mais rapidamente. Se comparar o Titã com um anel sem acabamento, sem esse tipo de superfície, então você tem uma degradação bem rápida do anel. Essa camada especial do Titã, ela garante aí uma regularidade da rugosidade superficial por mais de 10 anos a mesma. Depois desses 10, 12 anos, também vamos entrar numa curva parecida, mas garantido são 10 anos de estabilidade nessa superfície. Essa pergunta, Thomas, essa é especificamente para fibra curta ou também tem para fibra longa? Lubrificado? O Titan gibt es auch für Langstapel, nicht wahr, Brigitte? Für Langstapel hast du auch Titan? Es geht um was für Langstapel geht es denn da? Um Wolle oder um Flachs? Du Wolle weißt, und Acrylic. Fritz, du musst mir helfen. Wo ist mein Husband? Fritz? Hier. Hier. Ja. Acrylic und Wolle. Yeah, basically, Gabriel, basically, we do have in the short staple spinning mill also acrylic. Long staple. Yeah. So-called long staple. Yeah. But you have short staple spinning machine as well as long staple. But Yes. mostly on the long staple machine, the ring size is much bigger. Correct? Right. So Yes. in that case, we do not have Titan finish ring. These rings are basically sinter rings or maybe with lubrication. Yes. With lubrication, yes. So Yeah. there,
on those rings, we don't need to have this Titan finish. Or, because we get the lubrication through the oil. yes. Right. Yes. We do not need to build up this spinning, this lubrication film, because we get the lubrication from the oil. Right. Yes. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Quando montei a apresentação, era uma apresentação bastante voltada para denim, né, Gabriel? O mercado é esse, né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Não tem problema, não. Só para Sim, sim. a pergunta, né? E saber o que é que tem nesse ponto aí. E na fibra curta, né? Nós na fibra curta sempre trabalhamos com um pouco de algodão e um pouco de acrílico também, 100% acrílico, né? Então, tendo uma demanda um pouco variada também. É poucas máquinas, mas é variada a produção nossa. Obrigado. Ok, obrigado eu. Bom, rapidamente na parte de alimentação dos filamentos. Aí o pessoal da Lycra vai ter que me ajudar um pouquinho mais, porque não é a nossa especialidade. Aqui peguei uma foto de um sistema da Pinter, né? Embaixo é a parte do elastômero, são as bobinas mais estreitas, e tem mais 2 andares em cima, que é a parte do poliéster. Essa máquina está preparada para fazer o dual-core. Se vocês observarem mais embaixo das bobinas de elastômero, a gente tem a entrada de duas maçarocas, né? Isso facilita, ao meu ponto de vista, a parte de encobrimento desses filamentos. Entrada com 2 maçarocas é mais fácil. A gente tem muitas fábricas no Brasil que ainda tem entrada de uma maçaroca só, então tem menos possibilidade de encobrimento, né? E centralização do filamento, né? Que é o grande ponto que a gente comentou no início da apresentação. O que eu poderia te ajudar ali só é que, como existe a presença do segundo elemento, né, que é o elastomultiéster, né, que a gente comumente fala poliéster, mas é um produto, o T400, ele tem uma denominação genérica diferente de poliéster, ele se chama elastomultiéster. Mas tudo bem, a gente... Tudo bem. O problema de qualidade que você explicou previamente, da boa centralização, a gente tem que levar em conta que esse fio adicional do T400, ele ocupa um espaço físico bastante considerável no núcleo do core span, do dual core. Então, a gente tem que projetar um título final suficiente para que haja matéria-prima, realmente para recobrir ele uniformemente. Então, a gente tem limites de titulagem. Quanto mais fino for, mais perigoso é de o Lycra e o T400 ficarem expostos como naquele desenho que você mostrou, né? Basicamente isso. E a tensão de alimentação ali, o sistema da Pinter, ele é autorregulado. Então, você pode aplicar uma tensão diferente para o Lycra e uma muito mais baixa para o T400. O sistema da Pinter é automatizado, né, para isso. E eu vi que é interessante também que esse sistema ele também corta quando falta o filamento, né? Ele possui sensores de presença, né? Tanto para o Lycra quanto para o T400. Bastante seguro. Ele corta a mecha, né? Corta a mecha. O filamento pode cortar a mecha na hora que um dos dois falta também. Exatamente.
Aqui eu vi alguns pontos para garantir a alimentação do elastômero, que a parte das bobinas, né, é interessante que esteja o mesmo tamanho em toda a máquina. A velocidade do arraste da bobina seria a mesma do rolinho de entrada. A qualidade, é muito importante observar a qualidade da borracha, aí a breaker pode ajudar também. E o alinhamento da fibra com o elastômero, né? Realmente essa questão para garantir o recobrimento correto. É isso mesmo ou faltou alguma coisa para garantir aí essa parte de limitação? Não, basicamente é isso, sim. Falta muito treinamento para maquinista poder emendar o fio na hora que quebra. Ainda bem que o Lycra ajuda, o elastômero acaba ajudando a ter umas rupturas, talvez, acaba ajudando a ter menos rupturas, vai, né? Acaba segurando algumas coisas, né? Mas sempre tem ruptura, né? E na hora que vai emendar, então, a prática da maquinista, dos maquinistas que estejam trabalhando na máquina, é essencial, né? A gente fala muito na parte mecânica e parte de insumos e assim, né? Mas a pessoa que depois vai tomar conta da máquina tem que ter um treinamento bem diferenciado das outras máquinas, né? Além disso, a questão da limpeza dos rolinhos, para não deixar acumular aquelas fibras de algodão, Isso, as onde ela fibras acaba voláteis, tirando né? Isso, exato, as fibras voláteis, que tira todo o alinhamento aí dos rolinhos. Exato, também, né? Porque o filamento é bem sensível, né? Se grudar ali, até por estática, essas fibras pode atrapalhar o sistema ali, né? É isso? Correto. Legal. Talvez diretamente, pessoal aqui da Lycra, a gente pode oferecer também de um outro fornecedor a parte de bobinadeiras, tanto para as bobinas de Leica como as de T400. Temos um fornecedor da Itália, que hoje é um dos maiores fabricantes dessas bobinas. Exatamente para garantir a uniformidade das bobinas, o alinhamento correto, o enrolamento correto. Então, sai ali da produção de vocês para fazer as bobinas para entrar no filatório. Ok? Tá certo. Bom. Vamos para o viajante. Então, essa pecinha de acabamento especial. Aqui, essa imagem eu coloquei porque acho uma das mais importantes quando se fala de Lycra e Core Yarn. No viajante mesmo, no desgaste do viajante, podemos ver ele ocorrer em 2 pontos. Um é o ponto que o viajante tem contato com o anel, e o outro é o que o fio e o filamento têm contato com o viajante. Então, são 2 pontos que é interessante observar depois de um tempo de uso. Troca o viajante a cada 8 dias. Vamos observar onde que está esse ponto de desgaste. Tá? O perigo está exatamente se tiver esse desgaste pelo fio. Porque aí você está criando naps e pode ter problemas de qualidade do fio. O certo é nessa região da imagem do meio, né? Então, a primeira imagem, você vai ter um desgaste normal, considerado normal. A do meio tem um desgaste excessivo, mas o certo é essa região do meio se desgastar.
Se tivermos a imagem mais para a direita, aí sim tem que ser diminuindo a velocidade, verificada a tensão do balão, a tensão do sistema e a questão da temperatura que a gente já falou. Então a temperatura bate exatamente naquele ponto onde quando você roda muito rápido o filatório. Né, os fusos estão girando muito rápido para ter esse desgaste do lado direito. Então, basicamente, para se escolher um viajante, trabalhamos com a forma, o perfil, o peso e o acabamento. Se os primeiros dois parâmetros forem alterados, tem que verificar principalmente o peso, né? Se o peso continua o mesmo. Então, a forma, o perfil do pezinho, né? O peso e o acabamento. Como forma, no Core Yarn temos dois tipos. A forma T, da flange T, do anel T, que é o viajante em forma de C. E do anel Orbit, o viajante Orbit. O perfil a gente tem basicamente três perfis utilizados na parte do Core Yarn, que é o algodão com mesclas, o DR que é o sintético, então mais para a linha de Core Yarn é o DR, e às vezes o FR para fios mais delicados, né? Fios especiais. Aqui importante a partir de peso. Então, o peso do viajante, ele é simplificadamente o peso de 1000 peças numa balança. Então, a gramatura a cada 1000 peças. E a gente chama ele de ISO. Essa é o valor que você pode também comparar diversos fabricantes de viajantes, através do peso dele. Então, o peso do viajante, ele depende do título do fio, da torção aplicada, o tipo da fibra, a velocidade do fuso e a geometria da fiação. Então, qualquer um desses pontos, talvez tenha que se experimentar pesos diferentes. O grande desenvolvimento da Breaker está em cima do acabamento. Então, hoje já são... Aqui a gente tem 5, mas já foi criado um 6º acabamento para diversas aplicações, dependendo da necessidade. A gente tem o Starlet Plus, o Saphir, o Zircon, o Pirit, o Onyx e agora o Carbo. Para o Core Yarn, o Saphir já é um viajante suficiente, principalmente quando se trabalha com algodão. Então, o acabamento Saphir para algodão já é um acabamento suficiente para se trabalhar. Só passando um pouquinho, o Zircon é um acabamento para longa durabilidade. No caso de algodão, para a gente conseguir aí rodar um viajante 120 dias em cima de um anel titã. O Perit tem uma durabilidade média, um pouquinho menos de tempo. O Onyx tem uma tecnologia diferente de autolubrificação. E o Starlet Plus tem uma tecnologia de proteção niquelada, então ele acaba sendo interessante em regiões onde você tem maior umidade, onde você tem a questão
influências de umidade na fiação. Brigitte, willst du dazu noch was sagen? Vielleicht über den Carbo, da weiß ich noch nicht so viel Bescheid, Fritz. Kann man schon, also am Anfang möchte ich jetzt einfach sagen, Saphir ist eigentlich der Läufer, den man beim Chorgarn am meisten einsetzt. Beim Chorgarn dürfen wir ja gar nicht so eine hohe Spannung fahren, damit wir die Seele nicht verletzen. Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, weil dann verletzen wir auch die Seele. Das heißt, für Chorgarne, wo man sowieso darauf achten müssen, dass wir den Läufer schonen und das Garn schonen, setzen wir meistens das Saphir ein, der reicht eigentlich. Então, por que o Saphir é suficiente para o Core Yarn? Porque no Core Yarn não temos como rodar com velocidades mais altas, porque essa questão da temperatura, né, que a gente falou. Então, as velocidades são mais baixas e a temperatura não pode chegar, o atrito não pode chegar a levantar tanto a temperatura. Então, o Saphir atende uma vida útil boa do viajante, certo? Jetzt zum Carbo. Der Carbo, der ist jetzt nicht auf deiner Liste, das ist unser neuestes Finish, das wir im Angebot haben. Den Carbo setzen wir ein, vor allem für Man-Made Fibers. Wir sagen für aggressive Fasern, die eigentlich normalerweise sehr stark den Läufer schädigen. Wir gehen da in der Reihe vom Starlet, Starlet Plus und dann zum Carbo. Also wir setzen den ein, nicht bei Baumwolle oder sehr selten bei Baumwolle, bis jetzt überhaupt nicht bei Baumwolle. Wir gehen da in die aggressive Man-Made Fiber. Wenn also auch Chorgarn nicht mit Baumwolle umbunden wird, sondern mit Man-Made Fibers, vielleicht mit aggressiven Fasern, dann könnte man da auch zusätzlich bessere Laufzeit erhalten. Então, voltando um pouquinho mais nessa tecnologia do Starlet, a gente tem um acabamento que foi desenhado para as fibras químicas. Então, quando eu falei de umidade, mas é umidade em cima do algodão, porque isso é uma aplicação que a gente faz aqui no Brasil. Mas ele foi desenhado, niquelado para fibras químicas. Agora, a Breker lançou um outro, que chama Carbo. Então, é um avanço do Starlet para fibras químicas. Então, quando tiver um core yarn, que tiver uma cobertura de fibras man-made, né, fibras químicas sintéticas, aí pode ser interessante o acabamento Carbo. Existe muita diferença entre o Pirit e o Starlet? Zum Pyrit ist es sehr unterschiedlich. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung vom Starlet Plus. Der hat einfach nur eine zusätzliche Schicht auf dem Starlet, sozusagen. Er gehört in die Familie vom Starlet Plus. Pyrit ist ein Einzelgänger. Der gehört nicht in irgendeine Familie, der ist relativ porös und auch relativ hart. Wobei das Starlet Plus oder das Starlet und auch das Saphir relativ weiche Läufer sind. Die schädigen den Ring sehr wenig, die sind sehr weich und schädigen deswegen den Ring überhaupt nicht. Pyrit und Zirkon sind harte Läufer. Wir sagen ja auch beim Zirkon, den kann man nur auf unserem Breckerring, auf dem Titan benutzen, weil der so hart ist, der wird normale, konventionelle Ring durchschneiden. Pyrit und Zirkon sind also relativ hart, wobei Starlet Plus und Carbo und Saphir und Onyx relativ weiche Läufer sind, die einfach den Ring nicht schädigen. Então, o Starlet e agora o Carbo, que é uma camada maior de Starlet, né, o Carbo, tem uma camada um pouquinho maior de acabamento.
eles são, em geral, acabamentos mais brandos, né? Acabamentos mais moles. Enquanto que o zircon e o pirite são acabamentos duros. São acabamentos que mais porosos e mais agressivos. Então, não é indicado utilizar o pirite em anel que não tenha um bom acabamento. Tá? O Stalet, o Safir e o Onyx já são acabamentos que têm menos agressividade, mais moles. Né? Respondeu, Gabriel, ou não? Okay, thank you very much. Thank you. Welcome. Então, Never finishes. Ring spinning and travelers is a science that never finishes, no? There's always Yes. something around it. Yes, there is no end. Yeah, there's no end, right? Thank you very much. Ok. Eu vou ter que sair agora, tá? Me desculpe, tem uma visitinha aí que está chegando agora também para nós, tá? Thank you very much, Mrs. Moser, Mr. Moser. We'll be seeing you soon, I hope, next year sometime, right? Thank you very much for that. Thank you. Bye-bye, and see you, Thank you. next year for sure, I'm sure. Obrigado, Gabriel. Então, o conhecimento na parte de viajante não para, né? A gente sempre tem novos desenvolvimentos nessa área também. Aqui tem um comparativo do Stalet Plus na parte de viscose, poliéster e algodão. O breaker com o concorrente. Aqui, o Onyx eu falei pouco, porque ele é um viajante mais direcionado para a parte de filatórios que você quer dar um up, né? Filatórios que você quer ir mais rápido, você quer uma vida útil mais rápido, em comparação, uma vida útil maior, em comparação com o Safir. Então é mais para 100% algodão, para fibras, não se aplica tanto ao core yarn. Mas seria possível. Tá? É que a questão custo-benefício também não é tão interessante, porque aqui se fala em velocidades mais rápidas. Né? E a gente está no core yarn numa velocidade menor. Então, voltando, se for feito o soft core, né, o core yarn com o lycra, a gente tem o núcleo sensível, altas temperaturas. Fibras de algodão devem cobrir totalmente o núcleo, tanto para proteger como para depois dar o toque desejado. E as velocidades máximas são de 25 a 28 metros por segundo, como mencionado antes. Tá? Aí tem uma indicação da breaker, na flange 1 na flange 2, para o soft core. O viajante mais utilizado no Brasil, que a gente mais vê sendo utilizado no Brasil, mais indica, é o H2DR. Por quê? Porque as faixas de título que a gente faz o core yarn no Brasil estão nessa linha de 8 a 16. Ok? Aí, diferente desse, a breaker coloca o hardcore, né, com a entrada do... Como é que é mesmo? Elastopoliéster? Elastomultiester. Elastomultiester, ok. O elastomultiester, ele é um núcleo mais duro, né, com a superfície mais lisa. Por essa razão, a dificuldade, você já mencionou, que as fibras elas podem escorregar, porque ele tem uma adesão
as fibras de algodão, no principal core yarn no Brasil, né, as fibras de algodão, elas escorregam pela baixa adesão ao poliéster. A velocidade máxima estaria dentro dessa mesma faixa e o viajante indicado também, né, o H2DR, que é um viajante com bastante espaço para passar o fio sem que ele seja espremido. Aqui, novamente, essa questão da geometria e o espaço para o fio de core yarn. Então, se você tem um espaço reduzido, melhora a lubrificação, pode andar em velocidades maiores, tem maior vida útil de viajante, devido a essa questão da lubrificação que a gente mencionou. E se você tiver um espaço maior, a lubrificação vai ser normal e reduz a possibilidade de gerar NEPs de produção. Então, num fio fantasia, em geral, ou fio core yarn, né, fio slub, fio core yarn e fio fantasia, é importante ter um espaço suficiente, mantendo a questão da lubrificação, para que a gente não faça esses naps, né, que o fio passa e puxa para trás um pouco de fibras. Né? Dazu noch etwas? Keine Ahnung. Das ist die Nein, Geometrie, ne? Ja, bei der Läuferwahl muss man einfach darauf achten, dass man so niedrig geht wie möglich, damit man die Lubrication herkriegt, aber so hoch wie möglich, damit man die Pushback-Naps reduziert und dass man eine gute Gleichmäßigkeit kriegt. Also man muss immer gucken, dass man irgendwo so niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig ist. Es ist man kann nie den 100%igen Läufer finden. Es ist immer irgendwie das Rantasten, bis er passt. Und wenn er mal passt, dann ist es der Richtige, dann ist es ein guter Läufer. Então, exatamente aqui está o equilíbrio da questão, né? O espaço reduzido para poder andar com velocidades mais rápidas e uma ótima lubrificação, mas tem que ser suficiente para evitar que tenha os naps de produção, os pushbacks no fio. Né? Porque exatamente esses naps e esses pushbacks que podem ocasionar depois quebras no tear, quebras mais para frente no processo da fabricação do tecido. Então, regras gerais da geometria do viajante. Quando se tem pouco espaço, é mais ideal, indicado para fios compactados e fio de algodão finos, né, títulos finos. Porque quando, aí você quer menos espaço, quer aumentar a lubrificação, então quer aumentar o contato, né, das fibrilas no anel. Por quê? Porque exatamente compactado não tem fibras soltas, não tem uma lubrificação tão fácil. Então o espaço é para ser um pouquinho menos reduzido, o espaço de passagem desse fio. O espaço médio seria para títulos finos e médios de algodão, como viscose, misturas de algodão poliéster. E o espaço maior é para títulos mais grossos, 100% poliéster, fios fantasia e, muito utilizado no Brasil também, o fio flamé. Né? Então, flamé, se vocês observarem na figura, aqui tem até o viajante, ele é um pouquinho mais quadrado, né? Ele passa de ser um viajante redondo para virar um viajante um pouquinho mais quadrado, para garantir esse espaço. Pessoal da Santista, sem dúvidas, sem perguntas?
Bom, a gente tem uma solução para fazer o core yarn com altas velocidades. Então, existe sim uma possibilidade de fazer, de diminuir essa questão do excesso de temperatura no sistema metal-metal, né, viajante anel, que é o anel estilo Orbit. Esse anel tem uma forma diferente, inclinada. Então, aqui tem comparação dos dois. O flange T, ele é realmente um anel com maior flexibilidade. Títulos de 4, NE4 a NE300. Então, dá para fazer todo tipo de título nesse anel. E praticamente todo tipo de fibras, incluindo a fiação compactada. Já o Orbit, a questão dele é a produtividade. Então, aqui se consegue uma maior produtividade. A faixa de título já é mais reduzida, mas a Breaker tem clientes bons em alguns países, que nem no México, que inclusive fazem denim com esse anel, mas são títulos mais finos em relação ao que faz no Brasil, né? São títulos NE20 a NE80. A questão da fabricação do viajante para esse anel está mais restrita, né? Funciona bem para fibras que nem algodão, poliéster e suas misturas. Altas velocidades para fiação convencional. Extremamente larga a vida útil dos anéis. Então, esse sistema ele garante uma vida útil mais alta dos anéis. Por quê? Por causa da questão da lubrificação, né? E a questão da excelente dissipação térmica. Então, por que esse anel é bom para o core yarn também? Porque na imagem aí à direita embaixo, vocês podem ver que tem espaço garantido para o fio passar sem ter contato com a parte do anel. A dissipação térmica ela é muito boa porque tem uma área bem maior onde encosta ali o viajante no anel. Então, não passa temperatura do viajante para o fio também, né? Diferente no flange T, que o viajante esquentando, ele acaba transmitindo temperatura para o fio que está passando. No Orbit, isso é menos provável, porque você tem uma dissipação muito boa dessa temperatura e ela acaba não subindo até aquele local de passagem do fio. Ok, dúvidas? Gostaram desse anel? Revolucionário, né? Exatamente, ele permite que o viajante tenha um apoio maior e assim você consegue aumentar em 15% a velocidade do seu filatório. Ganhando aí 15% já é considerável na parte de produtividade, né? Dazu was, Brigitte? Ich glaube, du hast alles gesagt. Der T-Flansch ist eben sehr flexibel, weil wir da viele, viele Läufer haben. Wir können da von sehr feinen Garn bis sehr grobe Garne alles beliefern mit Läufern. Beim T-Flansch haben wir, ich will nicht sagen, vielleicht 30 verschiedene Formen in sehr verschiedenen Gewichten. Und wenn man mit dem Garn Probleme hat, kann man sehr leichte Läufer, die Läuferform wechseln, um einen passenden Läufer zu finden. Beim Orbit ist das sehr viel schwieriger. Wir haben nur 4 oder 5 Läuferformen, wenn man das so sagen will.
Und die Gewichte sind auch nicht so groß, also wir gehen bis maximal eine ISO von 140. Das heißt, wenn ein Läufer nicht passt oder wenn ich gröberes Garn herstelle oder feineres Garn herstelle, dann bin ich absolut limitiert mit dem Orbit, weil ich die Variation in die Läufer nicht habe. Wenn ich aber in dem Bereich NE20 bis NE80 bin, sehr lange Lots spinne und keine große Variation habe, dann kann ich natürlich mit dem Orbit einiges rausholen, also Produktion, wie du sagst, plus 15%. Aber ich muss immer dran denken, ich bin nicht so flexibel wie mit dem T-Flansch. Então, a questão da diferença dos dois está exatamente em cima da flexibilidade. O Flange T é possível se fazer vários títulos diferentes com fibras de diversas formas. Na parte do Orbit, ele tem grande vantagem quando se tem lotes maiores, quando se tem produção maiores, ocasiona menos paradas. Tanto dentro desse título de 20 a 80 NE, é um anel que está dando muito resultado. Inclusive, tem uma fiação no Brasil. A Cataguases é uma fiação que tem uma produtividade muito boa na parte trabalhando com esse sistema, né? Esse sistema de Orbit com o viajante. Inclusive, eles têm um resultado, a gente tem até artigos da Breaker, da revista da Breaker, sobre essa fiação, que é uma fiação bem interessante. Se vocês têm interesse em conhecer na parte do Orbit, e uma fiação que ganha em produtividade. Por quê? Porque realmente tem essas bateladas maiores e essa faixa de título. Also weltweit verkaufen wir im Augenblick sehr viel Orbit für Chorgarn, für Soft-Chorgarne. Aus dem Grund, weil man sieht es auf deinen Fotos sehr gut. Beim Orbit habe ich viel mehr Platz oberhalb vom Flansch fürs Garn als beim T-Flansch. Da habe ich sehr wenig Platz fürs Garn. Und du hast es, glaube ich, schon erklärt mit der Fläche, wo es der Flansch berührt. Beim T-Flansch habe ich einen ganz kleinen Punkt, wo ich die Hitze vom Läufer an den Ring abgeben kann. Das heißt, das geht langsam. Beim Orbit habe ich eine ganz lange Fläche, wo der Läufer am Flansch anliegt. Und da kann ich dann die Hitze relativ schnell vom Läufer an den Ring abgeben. Der Läufer wird also weniger heiß. Deswegen kann ich eigentlich auch schneller produzieren. Então, a Breaker ela está vendendo bastante esse sistema Orbit para Core Yarn. Exatamente pelas questões que eu mencionei. O fio, ele tem uma área, no Orbit tem uma área maior para a passagem dele, e a dissipação da temperatura causada entre o atrito anel viajante, ela é feita de uma forma melhor, porque tem uma área maior para ela se distribuir e não chegar ao fio. Então, é a solução para se conseguir ter velocidades maiores sem que ocorram essa questão da temperatura no core. Exatamente isso que a gente pode oferecer para vocês. Thomas, we do have now customers which are producing soft core yarn, in particular Pakistani spinners, which are known to have highest output on their machine, and they are all limited today with T-flange, where we have about 28 meters per second as a maximum. And right now we have customer who has switched
now to orbit system, and they are touching now 32, 33 meters per second, which is almost 15% more, and this is a lot. This 32? is really up to 32, 33 meters per second. Yes. Ok. And this is, you know, these are two steps. This is not one step, these are two steps. But you see, Pakistan is looking for the cages. They are looking for production, and other countries looking for quality. So Yeah, you will get 10% more, but yeah, 10 to 15% is possible. yes, And we always have to keep in mind that the temperature is our limit, temperature of the traveler. So this system allows us really to increase to make a step forward in terms of speed, and quality basically is excellent. Thank you. Ok. Então, a gente tem... yes, I see now. In Vietnam and in China, they are going up, yes, up to nearly 37 meters, yes, 30? per second. Yes, Vietnam and China. Which is basically too high. But Yes, there's it's a really risk. high. This is a risk that you have thermal defects, means broken, melted Corian, which is very expensive finally for the spinner, because you can find these faults only after finishing, after weaving process. So it's going to be very expensive. Yes. Okay. But you can increase a little bit, yes, for sure. Great, great. Thomas, Sim. Eu tenho que sair agora, tenho um compromisso daqui a pouquinho. Eu agradeço demais, aí aprendi bastante, e de minha parte, assim, o pessoal pergunta para mim sobre viajantes, sobre anéis, quais que a gente indica, e certamente eu vou indicar o de vocês aí como de acordo com as vossas recomendações, tá? A gente, na medida do possível, a gente vai se encontrar aí nos clientes aí no dia a dia. Obrigado, viu? Thank you, Mr. and Ms. Moser, for our clear explanation. Thank you very much. Thank you. Welcome. Most welcome. Thank Thank you. you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Obrigado. A gente se encontra com certeza. Tá Vamos bem. conversando. Thomas. Tchau. Pronto. Então, a gente tem a diferença entre o Orbit e a flange T na parte da força centrífuga, a zona de contato e a pressão. Você vê que a força do anel viajante é igual nos dois. A área de contato é maior na flange T, mas é maior no Orbit. A área de contato é maior no Orbit. E a questão da pressão é mínima no Orbit. E isso permite ele chegar nas velocidades maiores. Né? Zona de contato maior, então você tem o viajante fica preso, mas ele gera menos pressão. Então ele escorrega melhor. Questão do atrito, né? A gente pode também recomendar para vocês as borrachas indicadas para Core Yarn, mas isso é um próximo capítulo. Uma outra oportunidade a gente conversa. As ferramentas, nem foi indicado, pessoal da Lycra, as ferramentas são importantes na parte de limpeza. Né, o Roll Sprint, a ferramenta de limpeza das máquinas. O Secutex é muito utilizado para retirada da lycra enrolada. A gente tem o Clix para colocar o viajante. Existe a possibilidade também de
tem uma máquina, uma ferramenta mais especializada para colocar o viajante, que é a parte de o Rapid. E era aqui a troca dos viajantes. O Rapid é uma máquina bem interessante, que nem mencionei, o pessoal da Cataguases tem o Orbit e utiliza o Rapid para colocar os viajantes. Então eles otimizam nesses dois lados, tanto na eficiência da máquina como na eficiência da troca, colocação dos viajantes. Ok, então estamos finalmente no fim da nossa apresentação. Eu queria agradecer a vocês que participaram e a força está na qualidade. A Breker está aí 180 anos, produzindo excelente qualidade para a indústria têxtil. Deixo o contato da Breker, o nosso contato, na Rivitex. E se tiverem mais dúvidas, estamos à disposição. Quero agradecer a você que viu esse webinar até o final e deixou seu like, está acompanhando o nosso canal, colocou o comentário, o que vamos fazer no próximo? Por favor, deixe seus comentários e sugestões para o próximo vídeo da Rivitex. Obrigado, até logo!